paz do Senhor para a igreja, um bom dia a todos. Conforme prometido aí, né, conforme alinhado com o pastor Maurício, alinhado, né, na live, nós estamos vindo aqui para gravar essa aula, né, gravar essa videoaula, digamos assim, onde a gente vai compartilhar ela nas nossas redes sociais. A gente vai compartilhar essa aula no Facebook, no Instagram, né, no YouTube, e vai compartilhar também pelos grupos de WhatsApp. Então, se você não pertence a nenhum grupo de WhatsApp ainda da igreja, passa para a gente aí o contato, tá? O seu contato, para que a gente possa estar incluindo você no grupo. Você pode colocar em qualquer comentário aí, tanto no Facebook, né, quanto no YouTube, né, ou nos mandar mensagem no privado, talvez seja melhor, né, através do Facebook da nossa igreja. Então, anota aí, Igreja Metodista Ortodoxa de Madureira. Se você consultar, você vai ver a nossa página no Facebook na igreja. A gente também está com uma página no Instagram. E aí você anota para que você veja, né, tenha acesso a todos os conteúdos nesses dias, né, e que a gente possa dar sequência a esse aprendizado. A gente está aqui seguindo uma linha de raciocínio, né, com base nessa revista, que será a revista que a gente vai aplicar para os grupos, né, da igreja de jovens, adolescentes, mulheres e homens. Será essa revista que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo de Deus. Tá? Essa revista vai ser aplicada, nós vamos falar da aula 1 dessa revista. E essa revista vai ser aplicada para a classe de discipulado. Quem são o discipulado? É a classe de novos convertidos ou de pessoas que acabaram de chegar na nossa igreja, e a gente direciona para essa classe para que eles entendam, né, a visão da nossa igreja, né, e entendam também, e a gente consiga fazer com eles um trabalho de nivelamento de conhecimento, para que depois eles passem para uma outra classe e a gente já tenha todo mundo nivelado com o mesmo conhecimento, para que a gente possa ter um ganho com isso. A gente entende que dessa forma a gente consegue ter um ganho de aprendizado, e por isso a gente está trabalhando com essa revista, Discipulado, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Amém? Então, dando sequência, a gente vai começar a nossa aula de hoje, começando pela lição 1, que fala sobre Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, essa carta ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava em Éfeso, né, na cidade de Éfeso. E quando você vai estudar, normalmente em algumas dessas cartas, né, o autor já se apresenta no início dela, que foi o caso da carta escrita por Paulo aos Efésios. Então, acompanha comigo aí, abre sua Bíblia, ou seu celular, seu tablet. Eu sei que você está agora no conforto, do celular, ou você pode estar em algum outro local. Você que trabalha num serviço essencial, como o pessoal da área de saúde, de repente pode estar no seu descanso, né, mas ainda em trabalho, e aí você pode estar acompanhando a gente no horário do almoço, você pode estar acompanhando pelo celular, você pode estar acompanhando das diversas formas em que as redes sociais permitem que vocês possam acompanhar isso. Então, eu queria que você abrisse aí comigo, vamos acompanhar, vamos abrir a Bíblia, o celular, mas vamos acompanhar essa aula, amém, para que a gente possa ter um ganho, né? Você lendo, você consegue fixar melhor do que só ouvindo, né? Então, abre aí em Efésios 1:1, né, e vai acompanhando as demais citações e referências bíblicas que nós vamos ler, para que você possa estar acompanhando junto conosco. Então tá lá, Efésios 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, nessa apresentação a gente percebe que ele está direcionando uma carta de orientação, né, para a igreja de Éfeso. E ele cita os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, para as pessoas que já estavam em Cristo, para as pessoas que já tinham se convertido. Então era uma orientação pastoral, digamos assim. Podemos dizer que era uma orientação pastoral, né, para que essas pessoas que estavam em Éfeso tivessem um alinhamento de comportamento com tudo aquilo que Paulo recebeu de Cristo, né? Então, o papel de fundação, né, que um apóstolo tem de demonstrar os princípios, né, para um determinado povo, e depois virem os pastores locais e darem sequência a todo esse trabalho que o apóstolo indicou e fundou, digamos assim. Então, essa carta foi escrita aos Efésios, né, para a cidade de Éfeso. E aí, como é que era essa cidade de Éfeso? O que eles faziam? Em qual território eles estavam na época?
Então, a localização geográfica deles, ela ficava na capital da província romana da Ásia, e era o maior centro comercial daquela região. Então, eles tinham aproximadamente 300 mil habitantes. Para aquela época, ela era considerada uma verdadeira metrópole. 300 mil habitantes para aquela época eram muitas pessoas. Então, ela ficava localizada na costa, era uma cidade portuária, no oeste da Ásia Menor, no mar Egeu, na altura da foz do rio Cáster, onde fica hoje a região oeste da Turquia. Tá? Então, Éfeso hoje, se você for na região oeste da Turquia, era onde ficava a cidade de Éfeso. Então, para a gente dar continuidade, o que eles faziam nessa cidade de Éfeso? Qual era a principal fonte de renda? Então, a gente já informou acima que ela era um grande centro comercial. Mas a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha como principal fonte de renda a venda de prata. A venda de prata no templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana. Pelos romanos, ela era conhecida como deusa Diana. Pelos gregos, era conhecida como a deusa Artemis. E você pode confrontar isso que eu estou falando, essa questão da atividade comercial, do que eles faziam, em Atos 19, 24 e 27. Tá? A gente vai ter um pouquinho disso e você vai ver onde Paulo estava chegando e como Paulo estava chegando, qual era o desafio de Paulo ao chegar nessa cidade, talvez o principal desafio. Paulo foi para essa cidade para seguir aquilo que Jesus compartilhou conosco, que nós devíamos ser testemunha, que nós devíamos pregar a palavra de Deus. Então Paulo, ele foi responsável por levar a palavra de Deus aos gentios, e ele chega nessa cidade, na cidade de Éfeso, e aí você pode acompanhar no capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 27, qual foi ali o embate que ele teve na chegada, podemos dizer assim, ou um desafio que ele teve nessa chegada. Então, a partir do versículo 24, vamos lá. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis, olha aí a atividade, miniaturas de prata no templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, ou seja, era uma profissão que beneficiava prata, beneficiava ouro nessa época, e essa atividade trazia muito lucro para essa classe profissional da época. Então ele reuniu, aí a gente vai ver no versículo 25, juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente ao perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ou seja, além de estarem preocupados com a profissão, eles estavam preocupados com a reputação e a divindade da deusa Artemis, que estava intimamente ligado com aquilo que eles faziam. Eles faziam miniaturas de prata dessa deusa. E eles estavam ali preocupados. Olha, esse cara está chegando aí e está ameaçando a nossa profissão. Esse cara está chegando aí e está ameaçando a nossa fonte de renda. Só que, na verdade, a intenção de Paulo não era ameaçar a fonte de renda de ninguém. A intenção de Paulo era pregar o reino de Deus. E assim Paulo chegou pregando o reino de Deus, mas pregando contra a idolatria, pregando contra as imagens que eram feitas e dizendo: olha, Deus não habita em imagens feitas por mãos humanas. Eu tenho aqui uma novidade de vida para vocês e eu preciso falar. E Paulo chegou com essa linha de raciocínio. Então, aí a gente já entende o que Paulo ia enfrentar nessa cidade. Caminhando um pouquinho mais, nós temos alguns textos na revista que são textos para leitura diária. E eu vou compartilhar esses textos com vocês. A gente vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, você que está acompanhando comigo aí, por favor, abra sua Bíblia em Atos 9, de 3 a 5. A gente vai falar como foi essa conversão, como foi a abordagem feita por Deus na vida de Saulo, que era um perseguidor de cristãos. A história diz que ele era um perseguidor de cristãos, ele perseguia e matava cristãos, e naquele momento ali ele estava sendo abordado por Deus, dizendo: olha, eu tenho algo maior do que isso para você, eu quero me revelar a você. E aí a gente vai ver o texto aí em Atos 9, do versículo 3 a 5. Mas de antemão eu já quero te dizer, e aí não é uma pregação, mas eu preciso te dizer isso, que Deus quer se revelar a você. Assim como Deus se revelou a Saulo, no caminho de Damasco, ele quer se revelar a você.
E a melhor forma dele se revelar a você é no relacionamento com a sua palavra. Então, valorize isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, não porque eu estou fazendo, mas porque nós estamos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Então, valorize, abra sua Bíblia, acompanhe, né? Escreva nos comentários do Facebook, escreva nos comentários do YouTube. Se você tiver alguma dúvida do que foi falado, escreve aí que a gente pode aprofundar, fazer um vídeo só para tirar suas dúvidas, mas se relacione com Deus através da palavra escrita e através do Espírito Santo de Deus, para que ele verdadeiramente possa se revelar a você. Não perca tempo, né, buscando outras coisas que não seja a palavra de Deus, buscando outras coisas que não seja o relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Ele, né, sobre todas as coisas, né, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então isso é extremamente importante. Eu busco a Deus e entendo que Deus me acrescenta aquilo que eu necessito, né, mas eu não faço uma barganha com Ele, né, eu faço isso por amor. Então, se eu entendo que tudo vem de Deus, eu preciso retornar com a minha vida para Deus. Então, valorize isso que a gente está fazendo, valorize a palavra de Deus, valorize o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Então, vamos lá. Atos 9, do versículo 3 ao versículo 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entenda que naquele momento, Saulo, ele fez uma pergunta dizendo: quem és tu, Senhor? Mas ele já entendeu naquele momento que aquela abordagem que estava acontecendo com ele era algo sobrenatural. Porque ele pergunta algo já parecendo que sabia a resposta que ia ouvir, né? Então ele diz: olha, quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então aqui fica claro que Paulo era um perseguidor de cristãos naquela época, né? E que Paulo foi abordado por Deus para que houvesse uma mudança de vida. Então todas as vezes que Deus nos aborda, que Deus entra em nossas vidas, Ele deseja que exista uma mudança de vida. E para que essa mudança de vida aconteça, nós precisamos permitir que isso aconteça, porque Jesus não é ninguém invasivo, né? Se você não quiser, Ele não vai invadir e vai tomar sua vida à força. Então você precisa entender que isso é um caminho de via, né, de mão dupla, que Deus ele deseja se achegar a você, desde que você se achegue a Ele. A palavra de Deus diz isso, né? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então isso é uma via de mão dupla. Entenda que o Senhor ele quer verdadeiramente mudar e transformar a sua vida, mas você precisa querer. E naquele momento ali, Paulo pergunta: quem é você, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta a ele. Então, nesse momento, foi a abordagem que Jesus fez, e aí é conhecida como a conversão de Paulo no caminho de Damasco. E aí a gente caminha um pouquinho mais e já começa a ver quando ocorreu essa visita de Paulo à igreja de Éfeso, né? A igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, se você abrir a sua Bíblia em Atos 19... do versículo 1 ao versículo 3, abre aí a sua Bíblia em Atos 19, versículo 1 ao versículo 3. E a gente vai ver um pouquinho, né, do que vai falar aí da chegada de Paulo, né, à igreja de Éfeso. Entenda, isso aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem missionária de Paulo foi quando Paulo chega, né, e visita a cidade de Éfeso. Então está lá em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Então entenda que nesse texto, Paulo não quer pregar que existem 2, 3, 4, 5 batismos. É que esses discípulos ali que foram abordados por Paulo, eles só conheciam o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Eles conheciam que viria a Cristo, né, que viria alguém que era maior que João Batista, mas não tinham ouvido falar ainda que isso já acontecia. E aí Paulo aborda e diz: olha, vocês nem sequer ouviram falar acerca do Espírito Santo, ou seja, olha o papel fundamental que Paulo foi fazer. Até então eles conheciam o batismo de arrependimento e eles
precisavam ser apresentados à obra do Espírito Santo na vida deles. E Paulo leva isso até eles nessa viagem que é considerada a terceira viagem missionária de Paulo, e que está registrada em Atos do capítulo 19, do versículo 1 ao 3. Mais à frente um pouco, Paulo vai encontrar 12 discípulos. Não confunda os 12 discípulos com os 12 apóstolos. Não confunda isso. Paulo encontra 12 discípulos. A gente vai ler isso no texto. Lá em Atos 19, do versículo 3, 19, do 3 ao 7. Atos 19, do 3 ao 7, ou seja, na sequência aí do texto que a gente acabou de ler. E aí eles continuam abordando Paulo. Eles falam, olha, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João? Respondeu eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, Paulo tinha recebido já uma nova orientação, acerca do que Jesus tinha transmitido ao coração de Paulo, e foi trazer essa orientação para esses discípulos. Então, no versículo 5 diz o seguinte, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Não confunda isso. 12 homens, 12 discípulos com os 12 apóstolos. A gente está falando de discípulos, dos homens que estavam ali, que tinham sido batizados segundo o batismo de arrependimento de João Batista, mas que ele mesmo pregou que viria um maior que ele. E Paulo veio apresentar esse maior que ele, que era Jesus. E ao apresentar Jesus e batizá-los em nome de Jesus, o Espírito Santo veio habitar sobre a vida desses 12, e eles profetizaram e falaram em línguas, como diz o texto no versículo 6. Amém? Você está acompanhando aí comigo? Está conseguindo acompanhar? Qualquer coisa, escreve aí nos comentários se precisa falar um pouco mais devagar ou se você está conseguindo acompanhar aquilo que a gente está falando. Amém? A gente está, nessa primeira aula, a gente está aqui buscando alinhar uma nova realidade, a gente está aprendendo também essa nova realidade, então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com a gente, exerçam da misericórdia e escrevam aí o que a gente pode estar melhorando. Então vamos lá, seguindo um pouquinho mais, Atos 19, 8, vai falar que Paulo prega durante 3 meses na sinagoga, em Éfeso. Então, enquanto você abre aí, eu vou beber um pouquinho de água. Atos 19, 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, olha só o que diz o texto, argumentando convincentemente. Então, Paulo tinha uma eloquência muito grande, ele estava pregando na sinagoga, não era qualquer lugar. Era um lugar onde os doutores da lei, onde os peritos na lei frequentavam. Então, Paulo estava pregando com liberdade, pregou ali com liberdade durante 3 meses. Então, você imagina, ele ia e pregava a palavra de Deus dentro da sinagoga, e ele ficou nesse período de 3 meses fazendo esse trabalho junto à igreja de Éfeso, ao povo de Éfeso. Mais à frente um pouco, em Atos 20, do versículo 28 ao 31, vai falar que Paulo adverte e motiva a igreja de Éfeso. Então, entenda aí. Paulo faz 2 colocações importantes. A primeira, ele está trazendo uma advertência, e também uma motivação para que eles permanecessem firmes. Vamos ler aí. Atos, do capítulo 20, tá? Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Então, vamos lá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha, Paulo aqui já estava fazendo uma advertência de que pessoas entrariam em meio ao rebanho, e se você ler lá a carta também escrita por Judas, você vai ver que ele vai falar, olha, eu vim aqui porque eu gostaria
de pregar acerca da salvação, eu gostaria de pregar, né, sobre tudo aquilo que Cristo tem feito na minha vida, mas eu fui impelido pelo Espírito Santo a pregar para que vocês batalhassem diligentemente pela fé. E esses lobos que Paulo cita aqui, Judas também cita lá no livro dele, né, dizendo até detalhes de como seriam esses lobos. Então, aí, como um dever de casa, né, leia aí o livro de Judas. É um livro curto, tá? Mas que tem muito conhecimento, principalmente para que nós, nesse tempo, entendamos a necessidade de nós batalharmos pela fé. É um tempo difícil, onde as pessoas estão em confinamento, né? Onde nós temos algumas diretrizes que, infelizmente, a Igreja do Senhor não está numa concordância, digamos assim. Nós estamos debaixo de uma concordância junto ao nosso pastor presidente, pastor Maurício Gomes Santana, de que nós devemos ficar em casa, aguardar esse período de quarentena, abaixo de uma autoridade governamental, uma autoridade que foi constituída por Deus, e a gente está nesse contexto. Eu não quero trazer nenhum tipo de polêmica de quem não está cumprindo isso, não é esse o nosso papel. Nós queremos dizer que nós estamos embaixo de uma autoridade, né? E nesse tempo, Paulo já alertava sobre isso. E lá no versículo 30 ele vai dizer o seguinte: dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão ou distorcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês sobre isso, noite e dia, com lágrimas. Então, entenda, Paulo ele vai trazer uma advertência e Paulo motiva, dizendo, olha, eu fiquei aqui 3 anos, e não cessei de advertir vocês. Ou seja, Paulo ele traz uma preocupação, porque ele sabia que era um tempo difícil, que pessoas viriam para distorcer aquilo que ele tinha pregado, para trazer novos ensinamentos, mas que eram ensinamentos que não seriam para benefício do reino de Deus, seriam para benefício próprio. Amém? Então, entenda isso. E se você puder ler o livro de Judas, é um livro que é muito interessante, porque ele foi impelido pelo Espírito Santo para que fosse escrever, para que ele viesse a escrever acerca da fé, de batalharmos diligentemente pela fé. Então, Paulo ele escreveu essa epístola aos Efésios quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. Então, depois você pode também pesquisar sobre a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Vai falar de uma forma bem curta em Atos 28, de 30 a 31. Então, abre aí a sua Bíblia em Atos 28, do versículo 30 ao 31. Vamos lá. Por 2 dias inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente, sem impedimento algum. Ou seja, mesmo aí em uma prisão domiciliar, e aí depois você pesquisa um pouquinho mais sobre essa questão das prisões que Paulo sofreu, da motivação das prisões, do porquê que ele sofreu com algumas penas que eram impostas para ele. E aí você vai entender um pouquinho mais desse contexto que a gente está conversando. Amém? Mas importante é que você entenda nesse texto que ele, no versículo 31 ele fala, ele pregava a respeito de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Ou seja, Paulo vivia algo que nós estamos vivenciando hoje. Ele pregava a palavra de Deus, mesmo estando em casa. Então, entenda a importância disso. Hoje, nós ainda temos as redes sociais, que a gente pode ter uma abrangência universal, uma abrangência mundial, mas que é importante que a gente entenda o momento que a gente está vivendo. Amém? Então, a saudação de Paulo, está lá em Efésios, aí, já na carta de Efésios, do versículo 1 ao versículo 2. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Então, foi o que a gente já leu acima. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi uma saudação. Ele fala também, Paulo, sobre a premiação de Cristo Jesus no plano da redenção. Então, nós conhecemos aí o plano da redenção, em que o homem pecou, lá em Gênesis, o homem caiu, e que Cristo envia para nós o segundo Adão, que Deus envia para nós o segundo Adão, que é Cristo, que veio para que viesse morrer por mim, por você, uma morte de cruz,
né, que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas chagas, né, todas as nossas imundícies, Cristo levou sobre si num plano de redenção para que nós pudéssemos hoje sermos livres da lei do pecado e que nós entrássemos na lei da graça. Né? Então, nós somos livres da lei do pecado, nós não estamos debaixo do jugo do pecado, né? Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Né? Eu já falei aqui na nossa igreja que estar debaixo da graça de Deus é algo que exige uma responsabilidade maior do que estarmos debaixo da lei. Porque quando na lei alguém pecava, né, era preciso ser pego no ato. Então, alguém que pecasse com um adultério, por exemplo, seria apedrejado desde que fosse pego no ato do adultério. Hoje não, hoje no tempo da graça não tem mais apedrejamento em caso de adultério, mas tem algo que é muito maior, porque lembre-se, na lei você precisava ser pego no ato. Na graça, se você pensar, foi o que disse Jesus, então se eu pensar na minha mente, eu já adulterei. Então é algo que me exige uma responsabilidade maior, principalmente no campo da mente, que é um campo onde nós temos a maior dificuldade, muitas vezes, de dominar aquilo que a gente pensa. Então, muitas vezes eu penso, isso vai para o meu coração e eu acabo realizando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. Então, por isso que existem várias advertências na Bíblia acerca do nosso pensamento, acerca dos sentimentos que nós devemos ter. Então, a gente precisa, como a gente vê nas cartas de Paulo, fala que tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é amável, nisso pensai. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente precisa, no campo da nossa mente, ter uma libertação. Hoje, talvez a maior libertação que nós temos que ter nos dias de hoje é no campo da nossa mente, porque muitas vezes a gente pratica boas obras, mas no campo da nossa mente a gente pensa muita coisa que não deveria pensar. Muitas vezes a gente não externa isso, mas a gente já peca nos nossos pensamentos. Tá? Então, na época da graça, eu costumo brincar aqui que não é tão engraçado assim. É uma época que a gente vê a misericórdia de Deus muito grande sobre as nossas vidas, mas que a gente tem um nível que a gente deve andar de pensamento muito grande. Então, é preciso que você entenda isso. Amém? Então, em Efésios 1, de 3 a 14, vai falar sobre o plano da redenção e explicar um pouco sobre isso. Então tá lá, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por Deus nos escolheu, em alguns textos fala, nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha aí, ele nos elegeu, olha aí, para quê? Olha o propósito, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, Nós somos hoje considerados filhos de Deus por meio do plano de redenção, em que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Amém? Então, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Olha que coisa mais linda, Por meio do sangue de Cristo, nós fomos redimidos. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daqueles que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, nesse texto em Efésios, Paulo ele vem falar sobre o plano de redenção, Que plano de redenção
de Deus para nossas vidas, né? A premiação em Cristo e o plano de redenção. Então, quando eu entendo de onde eu vim, quando eu entendo do sacrifício de cruz que Cristo fez por nós, eu começo a ser partícipe, ou seja, eu começo a participar desse plano de redenção que Deus preparou para nós. Amém? E, para a gente caminhar para o final, nós temos a implementação do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, em Efésios 4, de 1 a 16, Paulo vai falar um pouco da implementação do propósito de Deus. Ou melhor, a gente já tem aí 30 minutos de vídeo, eu vou cessar nesse texto, tá, em que a gente leu que Cristo vai falar sobre... Paulo escreve aos Efésios e fala sobre o plano de redenção e a premiação de Cristo para nós. Nós vamos dar uma pausa, porque a gente já está aí com 30 minutos de vídeo, e a gente vai prosseguir numa próxima aula, né? Ou ao longo da semana a gente posta a segunda parte desse vídeo, para que você possa continuar acompanhando. Mas eu quero te propor, né, um desafio. Eu queria que você que está assistindo esse vídeo e que você que consultou os textos, você postasse aí alguns comentários, né, que você postasse dúvidas, que você postasse, que você interagisse nessa publicação, para que verdadeiramente nós venhamos a dar sequência nesse estudo. Tá? Então, esse texto, esse início é um início onde a gente precisou contextualizar algumas coisas. Né? Então, a gente leu bastante versículos, e talvez tenha sido um estudo um pouco mais demorado. Tá? Mas nos próximos a gente vai otimizar para que a gente tenha aí uns vídeos em torno de 15 a 20 minutos, em que a gente possa extrair aí dessas aulas aquilo que Deus tem para vocês aí no conforto do seu lar. Amém? Então eu queria agradecer pela presença de vocês, por todos que viram esse vídeo, e pedir, por favor, façam comentários, interajam na publicação, para que a gente possa ver o alcance dessa publicação e, principalmente, para que a gente possa interagir com vocês, para que a gente possa trazer mais conhecimento. Amém? Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço essa oportunidade maravilhosa que eu tenho de entrar na sua casa, amém? E dizer que é maravilhoso estar com vocês, mesmo que seja por uma interação online. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.